Nós fomos feitos por um propósito. E olha que interessante, Jesus ressuscitou e logo após ele chamou os discípulos e ele enviou os discípulos para fazerem o ID, amém? E todos eles tiveram medo. Isso é normal na minha vida e na sua vida. A gente muitas das vezes tem medo, né? De um novo, de começar novas, né? Coisas que a gente vai fazer. Mas foram com medo mesmo. Ou seja, eles entenderam que se Deus estava com eles, eles não deveriam temer. Amém? Gideão tinha um chamado de Deus, mas quando ele foi convocado, ele ficou arrumando desculpas para não ir. Por quê? Porque estava com medo. Muitas vezes não falamos, não nos posicionamos por medo da oposição, porque a oposição vai ter, né? A verdade é que a oposição é o inimigo. Amém? Que muitas das vezes quer nos tirar do centro da vontade de Deus. Então ele se levanta como opositor para nos tirar do propósito que nós precisamos seguir, né? Prosseguir. Então, precisamos fazer o ID por onde passarmos, independente de onde for. Deus quer nos usar a todo momento, a todo tempo. Jesus veio trazer paz. Então, por onde nós passarmos e fizermos orações, com certeza o ambiente vai mudar e as pessoas irão amar. As pessoas irão se sentir prestigiadas, acolhidas, amadas. Amém? Quem não nega a Deus é covarde. Ou melhor, quem nega a Deus é covarde. Quem não nega a Deus não é covarde. Quem é você? Mas quem permite que Deus entra, com certeza o Espírito Santo de Deus entra também para conduzi-lo, né? E ele vai te conduzir aos próximos passos, né? Qual é o próximo nível? Qual é a próxima situação? Qual é o próximo entendimento? Enfim, vai te dar clareza no processo, clareza nesse caminho, clareza na direção que você deve seguir, amém? Jesus foi enviado por Deus, então ele tinha propriedade para enviar os discípulos. Assim é comigo e assim é com você, amém? Nós precisamos entender que somos filhos e filhas de um Deus Todo-Poderoso. E ele nos trouxe a essa terra por um propósito, para que a gente faça o ID, a vontade dele, amém? Mas precisamos obedecer para viver o chamado, os princípios, né? Ser realmente o modelo de Cristo. Porque se nós não obedecemos, nós não vamos conseguir ir para um próximo nível. A gente não vai ter a próxima etapa, né? Deus não revela para nós a próxima etapa. Então não podemos ser covardes, amém? Precisamos fazer aquilo que tem que ser feito. O seu chamado tem que ser no tempo de Deus, amém? Existe um tempo preparado por Deus, o qual existe um processo que nós precisamos passar. Esse processo é a capacitação, é o conhecimento da palavra, é a aplicação, é a obediência. Esse processo é você ter mais intimidade com Deus, entender quando Ele fala, amém? Entender quando Ele, né, te dá o discernimento com muita clareza, que é a clareza que você precisa para os seus próximos caminhos a seguir. E isso acontece com todo mundo, amém? O seu chamado, ele realmente tem esse tempo, mas tem a ver, muitas das vezes, com alguma dor sua também, né? Precisa só ficar atento para você descobrir isso. E não podemos nos precipitar, né? Quem se precipitou foi Moisés, né? Quando ele passou por isso, né? Em Êxodo fala sobre isso. Então, viver o enviar, né, que é quando Cristo nos envia para fazer o ID, amém? Alimenta a nossa alma. Alimenta a nossa alma, amém? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para fazer a obra de Deus, que é o ID. Então, o nosso maior alimento não está
nas coisas que a gente come todos os dias. O nosso maior alimento está na palavra que edifica, na palavra que é uma verdade, amém? Na palavra do Senhor. Então, quando a gente se alimenta da palavra, ali está o nosso melhor alimento. O alimento mais saudável, o alimento mais próspero, o alimento que realmente faz a gente crescer no mundo espiritual, amém? Por isso que eu falo que é próspero. Nós fomos feitos por um propósito para o qual Deus nos fez. Esse propósito alimenta o meu ser, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito. É cumprir a vontade daquele que me enviou e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, eu já me peguei, não sei você, mas eu já me peguei muitas das vezes querendo muito fazer a vontade do Senhor, querendo muito falar da palavra, querendo muito trazer, né, as verdades da Bíblia, a minha intimidade que eu tenho com o Senhor, os meus testemunhos, né, o meu tempo de provação, o meu tempo de dificuldade, mas Deus esteve comigo, Deus me fortaleceu, Deus me lapidou, Deus me fez passar pela fornalha, amém? Mas para me lapidar. E se a gente tem essa clareza de que a gente está passando por um processo para Deus depois nos ajudar a ir, né, em direção ao nosso propósito, para a gente viver o nosso propósito, isso não vai fazer sentido lá atrás. Por isso que Deus fala, a gente precisa ser grato em todas as situações, em todas as ocasiões. E muitas das vezes a gente passa por uma dificuldade e a gente começa a reclamar, a gente não agradece. Então, quando a gente não agradece, dificilmente a gente cresce. Amém? Quando a vida está sem graça, é porque você não está buscando as coisas do Pai. O alimento mais importante que o Pai tem para nós. Você está no caminho errado, você talvez esteja fazendo algo que não está fazendo sentido para você. E quando não faz sentido para você, parece que você está com um fardo pesado, você está com um jugo desigual, você não consegue prosseguir, você está sempre desmotivado, desmotivada. Mas é por quê? Porque você não está fazendo aquilo que você ama fazer, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te faz bem, aquilo que te dá prazer em fazer. Então, se isso não está acontecendo, muitas das vezes é porque você está buscando nos lugares errados aquilo que você precisa, amém? Sem as coisas de Deus, a vida é vazia, a vida é triste, a vida tem frustração, discórdia, porque a gente fica irritado, a gente fica cansado, sem paciência, e aí a obra da carne parece que toma conta da gente, amém? E não deve ser assim. O que precisa tomar conta de nós é a obra do Espírito Santo de Deus, para que a gente verdadeiramente viva o nosso propósito e seja feliz naquilo que a gente está vivendo, amém? Frutificar, multiplicar e encher a terra. Foi para isso que nós viemos a essa terra. Amém? Não dá para ficarmos vivendo uma vida vazia, uma vida sem propósito, uma vida sem destino, uma vida que você não sabe onde você vai chegar, porque quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve para você. Amém? Então nós precisamos entender que é necessário vivermos com propósito. E quando a gente está vivendo com propósito, faz sentido a nossa vida. Nós não temos fardo pesado, a gente não tem dificuldade, a gente não fica estressado, a gente não fica mal-humorado. Amém? A gente vai passar pela dificuldade, mas dando glória a Deus e sabendo que Deus está conosco, que o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo para a gente ir para um próximo nível. Amém? Então, olha, hoje eu quero deixar para você Provérbios 18:1, né, que fala também sobre a sabedoria, né? Mas a sabedoria do alto não está com quem se fecha, se isola, que quer viver uma vida sem sentido, né? Então, esse é um resuminho para você. Medita no Provérbios 18:1, que eu tenho certeza absoluta que Deus vai te dar as estratégias, que se você não está vivendo hoje o seu propósito da forma que você gostaria, se tem algo que hoje te incomoda, que você não está feliz, que você não está bem, que você não está gostando, é porque você está no caminho errado. O seu propósito não está condizente, amém? Com o que você está fazendo, o que você está realizando, o trabalho que você está realizando. Então precisa ser conectado, precisa ter uma conexão entre os dois para que você viva bem, para que você viva melhor, para que você seja feliz no seu propósito, para que você seja feliz nos seus dias aqui na Terra, amém? E que você faça a diferença, que você seja luz, que você realmente viva
com propósito. Amém? Beijo grande no seu coração, que Deus te abençoe. Beijo, beijo.